Fala galera, e aí, beleza? Está Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui, ó, para a gente fazer o nosso giro de notícias, segunda-feira, dia 4 de março. E o Bahia brocou no domingo, o Bahia brocou a equipe da Jacupa, brocou a Jacuipense e terminamos, ó, na primeira colocação do Baianão 2024. Primeira etapa do semestre vencida, né? Bahia passou para a próxima fase do Campeonato Baiano. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar também aí sobre o caminho tortuoso do Bahia no mês de março. O mês de março é o mês que aí o Bahia tem jogos importantíssimos, né? Até chegar em fevereiro, que é quando começa o Brasileirão 2024, beleza? Mas antes, ó, aquele nosso jabazinho básico, a gente sempre começa com isso, tá aqui. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude, ó, nós estamos querendo chegar aos 5.000 inscritos, faltam menos de 300 inscritos, então, se você não é inscrito no nosso canal, dê essa moral aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, nós estamos postando conteúdo todos os dias no nosso canal, aí a gente conta com vocês. Se você já é inscrito, dê aquela moral, dê esse R$ 1 de like pra gente, né? Ajude aí, esse seu like ajuda a espalhar o nosso conteúdo com os demais, beleza? Então, vamos lá. Para a gente falar do jogo, né, é importante, vamos dar uma olhada nos resultados. Então, vamos olhar os resultados aí, jogando na tela. A gente fez aquela avaliação inicial, nós dissemos que seria difícil, por exemplo, para o Bahia de Feira vencer da equipe da Juazeirense, mas o Bahia de Feira não dependia somente dele. E aí essa aqui é que é a tragédia, né? É o Bahia, é o nosso irmão de Feira, né? Daqui da cidade que eu moro, que eu resido, mas apesar de ter dado 5-1 na Juazeirense, o resultado prático aqui foi apenas retirar a Juazeirense da zona de classificação. Então, o Bahia retira a Juazeirense da zona de classificação do G4 e coloca o Jequié. Então, o Bahia de Feira fez tantos gols que o 1 ponto que o Jequié conseguiu empatando com o Jacobina, né? Deu aí o Jequié a 4ª colocação. Tá? Jacobina, que a gente tinha falado, não ia para lugar nenhum, então não tinha jeito, né? Não ia para lugar nenhum. E o jogo aqui, ó, Itabuna e Vitória. O Itabuna já tinha tomado o vareio dele no meio da semana, já estava rebaixado praticamente no Baianão, então já chegou jogando aí sem muito interesse, sem muita vontade. E o Vitória chegou lá, jogou para Pirão, fez um gol no primeiro tempo, fez mais um gol no segundo e liquidou a fatura. O Vitória sabia que seria difícil, né? Nessa fase do campeonato, ela tem uma pontuação que passasse o Bahia e deixasse o Bahia em segundo colocado, o Vitória com a vantagem, né? A grande surpresa aqui foi esse jogo aqui, ó, Atlético de Alagoinhas e Barcelona, né? Esse jogo que a gente achou que não daria nada, que o Barcelona iria simplesmente ganhar, né? Mas não, Barcelona acabou perdendo e esse gol aqui aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo, né? E isso aí acabou com as esperanças do Bahia de Feira. Então, a classificação ficou assim: Bahia com 19 pontos em primeiro, Vitória com 19 pontos em segundo. A diferença é que o Bahia tem 15 gols de saldo e o Vitória tem apenas 9, certo? O Bahia marcou 23 gols, o Vitória marcou apenas 14. Aqui é importante, vejo muita gente falando, né, que o campeonato baiano não vale. Ele pode não valer muita coisa, principalmente para o time que perder. Mas o Bahia chegou em 19, então o Bahia jogou com o time profissional, né, com o time 1, ele só perdeu uma partida para o Vitória da Bahia, tá? As demais partidas ele ganhou todas. Então, dos 9 jogos aqui, ó, o Sub-20 perdeu 1, empatou 1.
e o Profissional perdeu para o Vitória. O resto, o Bahia ganhou todos os jogos. Então, são 6 triunfos, um empate e 2 derrotas. Isso é importante a gente ver. Se o campeonato é fácil, o Bahia chegou, jogou com seriedade e passou em primeiro. Só não abriu aqui, ó, mais 6 pontos, ou chegar aí a 24 pontos, né, com 8 triunfos, porque o Bahia optou por uma estratégia de pegar o time principal e deixar mais tempo, deixar o time mais tempo treinando fora. Aí você sabe, o Bahia foi a Manchester, levou a galera para Manchester, beleza? Então, parabéns ao Bahia, sobretudo aqui, vamos voltar, parabéns aos 4 primeiros, parabéns ao Bahia por chegar lá, parabéns ao Vitória da Bahia e parabéns ao Barcelona e ao Jequié. Por que parabéns para esses dois? Porque esses dois ganharam o direito em 2025 de jogar a Série D, né? Nós somos torcedores do Bahia, a gente quer que a torcida do Bahia cresça no Brasil inteiro e também na Bahia. Mas o que nós queremos também é que o futebol baiano predomine, porque o Bahia é o mundo e a Bahia tem que ser o centro do universo, certo? Então, quanto mais times a gente tiver na Série B, na Série C e na Série D, melhor para o nosso negócio, melhor para o futebol baiano, melhor para a Bahia e melhor para a Vitória, porque vão ter que montar times mais competitivos, né? Então, parabéns aqui ao Barcelona de Ilhéus e parabéns ao Jequié. Bahia agora joga contra o Jequié, partida de ida e volta, e o Vitória da Bahia joga com o Barcelona em partidas de ida e volta, beleza? Falar um pouquinho do jogo, né? Para a gente falar do jogo, não tem muito o que falar, a gente vai só... Nós estamos numa fase de preparação, então vamos só mostrar aqui a escalação. É importante a gente ver a escalação, ó. O Rogério Ceni, mesmo esse jogo talvez não tendo tanta necessidade, ele optou ainda por manter o Adriel, ele veio com o Gilberto na direita, Gabriel Xavier e David Duarte. Então, eu ainda não entendi e confesso, eu vejo muita gente falando, Gabriel Xavier deveria ser titular. Eu acho que, eventualmente, o Rogério Ceni está aproveitando esses jogos para dar cancha aí ao menino, né? Deixar Gabriel Xavier aí sempre tendo ritmo de jogo. Aí nós temos David Duarte. A novidade aqui, começando de titular, Cicinho. Cicinho vem fazendo boas partidas jogando de lateral esquerda. Dessa vez ele fez uma partida ok, né? O que seria uma partida ok? Seria uma partida em que o jogador não compromete tanto o desempenho. A gente sabe que o Cicinho está deslocado ali na esquerda, né? O Bahia ainda trocou e colocou o Caio Roque ali pela esquerda, mas o Caio Roque tem aquela situação que o Rogério Ceni já falou. Aparentemente ele tem problemas físicos, ele ainda não está no seu nível físico bom, tá? E aí nós temos ainda no meio-campo, ó, moleque Sidney, 17 anos, jogando no Bahia, né? É importante a gente sempre ressaltar isso. O Bahia conseguindo colocar um moleque de 17 anos. Ele ainda dá entrevista, passa lá no canal do Puco. Se vocês quiserem, vocês vão ver lá. O pessoal deve fazer o corte, porque eu assisti o final da live deles, né, do canal do Puco. Ele coloca a entrevista, ele fala que ficou nervoso, mas que depois ele se acalmou e seguiu. Mas também, né, velho? Você pegar um moleque, com o devido perdão da palavra, tá, Sidão? Você tem idade para ser meu filho. Então, você pegar um moleque de 17 anos e colocar ele para jogar diante de uma pequena plateia, né? 27 mil pessoas, o menino fica bambo mesmo, a perna fica bamba, mas é essa a ideia. São esses jogos aí que fazem, ó, o menino Sidão virar homem e quem sabe, né, o ano que vem ele já começar a pintar mais no banco, ele começar a entrar mais em jogos, né? E aí, inclusive, o Rogério Ceni fala um pouco dele, tá? Meio campo, então, a gente tem Sidão, Caio Alexandre e Iago Felipe. Caio Alexandre, mais uma boa partida do Caio Alexandre,
jogou aí 45 minutos, saiu. O Iago Felipe jogou também. E, para finalizar, Biel, Ratão e Oscar Estupinhan. Estupinhan jogando dessa vez não fez gol, né? Mas ele dá passes. Então, o gol ali, o primeiro gol do Ratão, do Big Mouse, é um passe de esquerda, né? É um passe de esquerda do Cicinho. O Cicinho, que é lateral direito, ele consegue dar um passe de esquerda. E a assistência para o Cicinho vem do Oscar Estupinhan, né? Então, uma partidazinha razoável, ok, né? Eu diria a partida ok do Oscar Estupinhan aí, tá? Vamos só dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada nas imagens. O Bahia colocou ali uma sequência de imagens, câmeras exclusivas, né? Então, o Bahia tem câmeras exclusivas lá no estádio. Vamos dar uma olhada aí nas câmeras exclusivas. Tá aí as imagens, né? Câmera exclusiva do Bahia. O Biel fazendo o sai zica, né? Bom pro Biel. Biel, que é um dos líderes em assistência em 2024 do Bahia. Tá aí, ó. Esse aí foi a assistência. É a assistência do Estupinhan. Ele toca e ele já tenta pegar a bola ali, não consegue. E o Rafael Ratão vem atrás e faz o gol. Então ele toca, né? E se apresenta na área para pegar ali o cruzamento. Mas, infelizmente, ele não consegue. Então, Bahia aqui jogou essa partida, eu acho que Bahia jogou sério, né? Jogou sério, jogou simplesmente para o feijão com arroz, para vencer, fazer o resultado. Então, Bahia fez o primeiro, fez o segundo, acabou. Então, no segundo tempo, o Bahia veio em outra rotação, veio numa rotação mais baixa aí e garantiu o resultado, né? Diante de uma Jacuipense que não tinha mais nenhuma intenção. Esse pilão aí de Biel, pelo amor de Deus, tá passado aí. Aí de baixo a gente não consegue ver muito legal, mas de cima é fantástico, né? Então, o Bahia jogou para Pirão, jogou para fazer o resultado importante, venceu. Terminamos em primeiro, meta inicial batida. Agora é seguir para o mês de março. Mês de março esse aí que vai ser um mês complicado, viu? Mês de março é um mês complicado, beleza? Então, esse é assunto do próximo tópico. A gente falou que o mês de março vai ser um mês complicado, e realmente é um mês complicado para o Bahia. Por que ele é complicado para o Bahia? Primeiro, ele é complicado porque nós vamos ter uma sequência aí de apenas 9 jogos. Então, serão 9 jogos do Bahia no mês de março. Já jogo na tela para vocês darem uma olhadinha. Ó. Esses aí são os 9 jogos do Bahia. Deixa eu tentar dar um zoom a mais aqui. Tá aí, 9 jogos do Bahia no campeonato. Bahia já voltou hoje, né? Segunda-feira à noite. Segunda-feira nós estamos aqui à noite no nosso giro. O Bahia já voltou a treinar porque quarta-feira o Bahia pega o Ceará. E aí, né? Vocês devem lembrar, Bahia é o líder do campeonato. Então, Bahia pega o Ceará tentando manter a liderança do nosso grupo, liderança do grupo A. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês a classificação do Bahia no grupo A. Então tá aí na tela, ó, classificação do Bahia. Bahia é o primeiro com 9 pontos, né? 4 partidas jogadas, 3 triunfos. Então Bahia busca o seu triunfo de número 4 contra a equipe do Ceará. E aí o Bahia é seguido pelo Fortaleza, pelo Altos do Piauí e pelo Náutico. A gente sabe que, né, para a próxima fase da Copa do Nordeste, passam à frente os 4 primeiros. Dessa forma, o Bahia jogando aqui, eventualmente, se o Bahia perder, ele não sai do G4. Então, se ele não sai do G4, a gente tem aí uma certa tranquilidade, né? Mas a gente sabe que o objetivo do Bahia sempre é vencer. Então, o Bahia quer sempre chegar na liderança. E para isso, quarta-feira, né? Nós já temos aí Ceará e Bahia. E depois da quarta,
foram confirmadas as partidas de ida e volta das semifinais do Baianão. O Bahia vai jogar no dia 9, no sábado, e no dia 16, no sábado seguinte. Então, 9 e 16 o Bahia joga, e o Vitória da Bahia joga contra o Barcelona de Ilhéus nos dias 10 e 17. Beleza? Então, tá aqui. Bahia joga dia 6. E o que é, ó? 3 dias, 4 dias, 4 dias, 4 dias, 3 dias. Então, a sequência do Bahia não é uma sequência das melhores, tá? Então, ele vai jogar quarta-feira, e aí, sai de Salvador, vai para o Ceará, tá? Sai de Salvador na terça, vai para o Ceará na terça, joga na quarta. Aí volta na quinta para a Bahia, né? Aí pode fazer um treino leve lá, ver se consegue alguma coisa, um treinozinho no Ceará, ou então volta de manhã cedo, chega, treina à tarde na Bahia, mas aí o quê? Quinta, aí sexta, sábado, já vai jogar contra o Jequié. Eu acredito, né, que o Rogério Ceni aqui, ó, ele provavelmente vai usar a base da equipe que jogou no domingo, tá? Então, é o mais lógico aí, ele vai usar a base, claro que ele vai observar alguns jogadores no jogo de quarta-feira, quem ainda também tem condições de integrar o elenco que vai a Jequié. Por quê? Porque primeiro o Bahia vai no Ceará, volta, depois o Bahia vai a Jequié e volta. E tem um detalhe, o Bahia vai ao Ceará, vai a Jequié, depois o Bahia, ó, vai para o sul do Brasil, porque no dia 12 de março o Bahia tem a segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando, esse jogo aqui, empate é pênalti. Então, o Caxias tem a vantagem de jogar em casa, mas se empatar, pênalti. O Bahia vai jogar lá. Então, o Bahia tem um jogo duro aqui, né? A expectativa minha é que a equipe que jogou no dia 6 vai ser a mesma equipe que vai jogar no dia 12. E essa equipe que jogou no dia 6 vai ter alguns jogadores que, por exemplo, não jogaram no domingo. Aí nós temos Caio Ribeiro, o Everton Ribeiro, nós temos o Marcos Felipe. Então, esses jogadores aí, e os que entraram na segunda metade do jogo, né? Esses jogadores, eles devem compor essa equipe que joga na quarta-feira e devem jogar quarta, ou seja, esse time que jogou, que vai jogar na quarta, provavelmente vai ser o time que vai jogar nas quartas-feiras. Ah, Adriano, mas será que vai ser isso mesmo? Talvez. Talvez por quê? Porque existem vários percalços. O que seriam os percalços? O Bahia pode perder para o Ceará. Se perder para o Ceará, não vai ser bom, a gente vai ficar chateado, mas é contornável, ainda tem mais campeonato. Agora, nesse jogo do dia 9 aqui, que o Bahia deve colocar um time razoavelmente misto, né, para evitar o cansaço, porque o jogo é sábado, aí você volta no domingo, você treina na segunda, treina na terça, né? Você pode dar você joga no sábado, você pode dar uma folga, né? Traz os jogadores de volta. Você pode dar uma folga no domingo, aí o jogador treina na segunda, treina na terça, aí você pega um voo fretado até o Rio Grande do Sul, até Porto Alegre, tchau, e aí você sobe de carro lá até Caxias do Sul. Então, e essa equipe joga na quarta-feira. Ou seja, se o Bahia tiver um desempenho ruim nesse jogo do dia 9, vai comprometer o jogo do dia 16 em casa. Da mesma forma, né, e aí da mesma forma, de uma maneira diferente, bom para o campeonato, mais ruim para o Bahia. Se o Bahia for eliminado nessa partida aqui, então o Bahia volta a ter a atenção apenas a 2 campeonatos. E dessa forma, a gente pode aumentar o poderio, né? O poderio de jogadores que vão entrar aqui na partida do dia 16. E aí, né, quando a gente fala da partida do dia 16, eu pensaria também no jogo do dia 20. Então, nós temos o jogo dia 6, pela Copa do Nordeste,
e depois nós vamos ter um outro jogo da Copa do Nordeste no dia 20. Se o Bahia tiver um bom resultado aqui no dia 9, ele pode tentar repetir o mesmo time, aumentar um pouquinho o nível, né, para fazer um bom resultado aqui no dia 16. E aí, né, não mudar muito o time, para quê? Para que no jogo contra o Vitória da Bahia, o Bahia venha com o mesmo time aqui, ó, que jogou contra o Caxias do Sul, que deve ser o maior poderio ofensivo do Bahia. Então nós estamos falando de Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, Caio Alexandre, aí talvez um Stupinhan, né? Ademir, Biel, essa galera. Nós vamos botar um time mais forte aí para jogar aqui no dia 20. Só que aí nós temos o dia 20 e depois nós temos o dia 24 e o dia 27. Então, os 3 últimos jogos do mês, né, são 3 jogos aí, são 3 jogos da Copa do Nordeste, beleza? Então, é importante, né? São 7 jogos, o Bahia já fez o 8º. O próximo jogo aqui será eventualmente dia 30 ou dia 31, né? Que seria já o primeiro jogo das finais do Baianão. Ou seja, Bahia tem uma tarefa dura, uma sequência dura aí, mas que essa sequência ela pode melhorar ou piorar de acordo com os resultados. Beleza? Pronto, analisamos a agenda, né? Analisamos aí o Bahia, analisamos tudo, falamos um pouco da partida, só para a gente finalizar aqui, né? Para a gente finalizar o nosso giro, vamos só ver um pouco aí a palavra do Mister, né? Vamos ver um pouco o que falou o nosso Mister, o Rogério Ceni. Vamos acompanhar um pouquinho, porque é importante. Tem... Rogério, mais uma vez, boa noite, irmão. Nós tivemos um jogo hoje que você pôde ver alguma coisa, mas eu estou preocupado com esse futuro. Em menos de uma semana, Caxias do Sul, primeiro Fortaleza, depois Jequié, depois Caxias do Sul. O que é que você tem a nos dizer desta maratona que o calendário te reserva, irmão? Boa noite. Eu acho que já vem de uma maratona grande de jogos e seguirá, né? As viagens, elas atrapalham, porque você cai um pouco mais na parte física. E não, se fosse só isso, mas depois você continua, né? Até o final do mês são jogos de 3 em 3 dias. Preocupa a parte de fisiologia, preocupa todos nós também. Torcer para que a gente continue sem lesões, né? Para ter o máximo de jogadores disponíveis. Em todas as frentes a gente sempre tem que vencer, né? É sempre as pessoas falam, tem que vencer amanhã, tem que vencer amanhã. Então, assim, um jogo decisivo no Baiano, tem jogo decisivo na Copa do Brasil e tem jogo importante, aliás, 2 jogos muito importantes, né? Que é o Ceará e o Vitória depois. Tem o segundo jogo da final. Tem o posicionamento na Copa do Nordeste, que ele sempre tem muita importância, muita valia na parte de mata-mata da competição e a gente espera estar lá. Então, assim, serão dias difíceis e a gente espera tentar fazer o melhor possível, entregar os melhores resultados possíveis para o torcedor do Bahia. Ceni, boa noite. Às vezes fica até meio repetitivo, porque Sim. O torcedor às vezes não entende a questão da mudança da equipe. Sim. E a gente ouve ali na nossa rádio, né, o WhatsApp, o nosso repórter Cabelinho aí com o torcedor aqui na arena. Ah, por que não botou Everton Ribeiro? Por que trocou o time? Eu queria que você explicasse pela 38ª vez por que você realiza as mudanças de um jogo para o outro. Para tentar sobreviver. O Everton hoje não tinha nem condições, estava com um incômodozinho leve. Eu acredito que na segunda-feira ele já esteja treinando. Amanhã, né? Desculpa, na segunda-feira. Acredito que amanhã ele já esteja treinando normalmente. Alguns ficaram fora da relação, porque vinha uma sequência pesada de jogos, e nós achamos que com o time que foi montado era o suficiente para a gente vencer o jogo. Demos 45 minutos para o Caio, demos 45 minutos para o Rezende, porque também a gente tem dúvidas para o próximo jogo, né? Com quem vai começar. Vamos analisar a partir de hoje à noite, já que eu estou com a parte pronta do Ceará. Então nós tentamos oportunizar aí
garotos, que muitos de vocês até cobram da gente, né, mais oportunidades, para que cada um tenha seu tempo, possa ser feita uma análise sobre eles. Hoje o Caio teve alguns minutos, né, não muitos, mas teve alguns minutos também, para que a gente possa analisar. E não é só nesse campeonato que vale para a gente fazer uma análise para campeonato brasileiro, e para a gente ter uma base do que a gente pode fazer no campeonato brasileiro. Agora vão ser dias... É muito jogo, sabe? Eu sei que vocês vão dizer, mas já sabe que vai ter muitos jogos. O atleta foi feito para... Mas de 3 em 3 dias, assim, é pesado. É pesado até mentalmente, sabe? Tem um desgaste mental também que é muito grande, porque é muita pressão sempre que você... Até a gente traz sobre a gente, não é nem de fora pra gente, é a gente mesmo cobrando a gente por triunfos e isso cansa também, não só a parte física, a viagem, a parte física dentro do campo, a temperatura dos últimos dias aqui. Pô, deu uma esquentada, né? Nos últimos dias fez um calor acima. O calor é normal, mas fez um... Cara, tava muito quente, né? Então, isso desgasta bastante, né? Mas vamos tentar sempre fazer o nosso melhor. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação, pelo triunfo. Com relação ao Biel, você falou que queria utilizar o Biel naquela faixa do campo. Eu queria que você falasse qual é a análise desses dois jogos em si, né? Porque foi em Juazeiro e hoje, novamente, o Biel sendo, digamos que, o substituto do Cauli nessa equipe. Em matéria de criatividade, ele é um jogador que tem boa técnica, domina, gira, tem o drible. Lógico que ele não tem uma aceleração de 10 como o Cauli, mas ele sabe receber entre linhas, né? Hoje ele não jogou na função exata do Cauli, jogou de fora, mais vindo para dentro, né? Para fazer essa função, para deixar o Estupiñán mais próximo da função de origem, que é o 9, né? Que contrataram. E ele fez bem a função, acho que fez o gol e foi talvez o que teve mais lucidez, que criou melhores jogadas. Acho que foi um bom jogo e fico feliz por ele ter feito o gol. Ele sempre dá assistência, mais trabalhando, né? Hoje ele conseguiu, acho que fazer o gol é bom para trazer confiança para ele. É um jogador importante, o Biel, para a gente no decorrer. Aí, né? A gente não vai passar a entrevista toda, nós disponibilizamos a entrevista no nosso canal. É importante, né, a gente ver o que o Rogério Ceni falou, porque o revezamento, né, a rotação, a entrada de jogadores, o jogador cansa, são 3 dias, você joga em alto nível, você corre bastante, não dá muito tempo de você recuperar, Resultado, você recupera, sei lá, a cada jogo, se você jogar 3 dias, você recupera basicamente 80%. Então, imagina, você está 100%, aí você joga, você recupera 80%. Aí você vai, quando você chega no segundo jogo, você vai recuperar 80%. Então, em relação ao inicial, você está em 64%. Depois você vem mais 80%. Ou seja, depois de uma sequência de jogos, você está tão mentalmente cansado, né? Você está tão mentalmente cansado que você fica mais lento na sua tomada de decisão, você fica mais lento na corrida, você fica mais lento na passada, você fica mais lento no passe. Aí, resultado, a nossa corneta vai em cima do jogador. Então, por isso que é importante, né? Um time, uma galera como o Grupo City, se os caras ficam em cima do Bahia e faz o Bahia fazer essa rotação, esse revezamento, é porque tem uma parte científica aí, beleza? Então, fica essa dica, fica esse trecho aí do Rogério Ceni para a gente refletir, valeu? E é isso aí, nosso giro, né? Terça-feira vai ter o segundo e último treino para a partida da quarta-feira contra o Ceará pela Copa do Nordeste. A gente volta na terça-feira e a gente fala do nosso esquadrão, valeu? A gente se despede, um abraço e já fui, papá!